internauta amigo que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos mais um vídeo tratando de dicas de leitura espírita. Esse programa em que oferecemos recomendações de obras espíritas, de autores espirituais e trazemos algumas histórias interessantes. Hoje eu queria conversar com vocês sobre alguém que é muito conhecido, ainda tratando, evidentemente, de Divaldo Franco na sua vetusta obra, do seu respeitoso trabalho. Eu queria conversar com você acerca de Bezerra de Menezes. Esse espírito que é conhecido de todos nós conhecemos Bezerra de Menezes. Todos nós sabemos quem é. Tem um filme muito bonito, produzido por uma empresa do estado do Ceará, de Fortaleza, que tem outras obras espíritas. Muito gostoso o vídeo. Assista o vídeo. Tem no Netflix e tem por aí nos streamings. E veja lá o filme Bezerra, que fala da obra desse cearense, né, que no século XIX sai do Ceará para o Rio de Janeiro, médico, né, chegou a ser militar, tenente médico do Exército Imperial e depois se torna deputado. A sua vida toda foi dedicada no Rio de Janeiro a atender as pessoas mais necessitadas. Ele era um dos poucos conhecedores da homeopatia no Rio de Janeiro da época. E ele então envolveu-se com a política e com outros caminhos. E tornou-se uma pessoa muito respeitada. Era um homem generoso, um excepcional chefe de família, ficou viúvo, contraiu um novo matrimônio, teve 11 filhos, e era um homem reconhecido pela sua bondade, pela maneira como ele atuava em prol da comunidade. Um médico que atendia os pobres, né? E como eu disse, já trazia a homeopatia como um dos seus conhecimentos científicos. Numa época em que não se conhecia a homeopatia. Ainda hoje tem gente que tem dúvida, né? Que se diz cientista e que tem dúvida quanto à homeopatia, imagine naquela época. Mas Bezerra de Menezes, em determinado momento, vê-se frente a frente com o Espiritismo. E, como se diz, Jesus um dia falou para Ismael, chama o Bezerra. Está na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Chama o Bezerra para o movimento espírita. E o espírito Bezerra de Menezes, um conhecido antigo de Jesus de Nazaré, encontra com o Espiritismo. Chega às suas mãos o livro dos Espíritos, ele conhece um grupo pequeno que estudava o Espiritismo, ele encontra as respostas que ele queria, se envolve com o movimento, passa a fazer parte desta ou daquela casa e toma contato com a sua própria visão psíquica, com a sua mediunidade. E ele passa a atender os pobres ainda mais intensamente com os receituários homeopáticos e passa a ser uma figura de referência do nascente movimento espírita. Vai a Paris, traz os direitos autorais das obras de Kardec e junto com um grupo de amigos funda a Federação Espírita Brasileira, ofertando o seu trabalho político que ele conhecia na área política, e ele passa a fazer parte da estruturação do movimento espírita no seu começo, nos legando o importante papel que ainda hoje desenvolve a Federação Espírita Brasileira, que é, sim, a casa-marte do movimento espírita, é a nossa referência, é para onde nós volvemos o nosso olhar para a unificação do movimento espírita, o que é muito importante, é fundamental. A união e a unificação dos espíritas está acima de qualquer outra postura. Falo com a experiência de trabalho no movimento espírita. Está acima de qualquer... Não há nada, nenhuma postura pessoal, nenhuma postura de quem quer que seja espírito desencarnado, seja mentor de ninguém que esteja acima das propostas de união e de unificação. E esse é o objetivo do espírito Bezerra de Menezes, que mantém mesmo ele fora do corpo físico. E Bezerra de Menezes vem, então, mantendo contato com a Terra. Ele recebeu uma proposta da mãe de Jesus, Maria de Nazaré, para que ele
fosse trabalhar no planeta Sirius, muito mais elevado que o planeta Terra, se juntasse às hostes de Maria de Nazaré para os trabalhos com ela. E ele disse, não posso. Eu agradeço a oferta, mas eu preciso ficar aqui na Terra, acompanhando os meus amigos, os meus irmãos que estão ainda nas lutas terrenas. Eu preciso ajudá-los. Então ele declina do convite de Maria de Nazaré e mantém-se vinculado às hostes da equipe do Espírito da Verdade nos trabalhos terrenos. E passamos o século passado e este século vendo Bezerra de Menezes trabalhando. É bem verdade, vai um alerta, que é preciso tomar cuidado com a quantidade de bezerra que tem por aí. Kardec, no Livro dos Médiuns, diz assim, é melhor refutar 9 verdades do que aceitar alguma mentira. E eu vejo pessoas por aí se dizendo intermediárias de Bezerra de Menezes. Quando eu vou analisar a mensagem, pelo menos para mim, fica muito claro que não é Bezerra de Menezes. Então, o Bezerra de Menezes tem um estilo de escrita que aparece nas suas mensagens e que é coerente com a sua vida na última reencarnação. Quando começa a sair desse trilho, e aí é preciso fazer uma análise detida das mensagens, e a análise nem sempre é rápida, demanda dias de reflexão, e nós vamos vendo que muitas vezes foge. Médiuns, às vezes, que dão mensagens, estão no YouTube, estão por aí, não pode ser Bezerra de Menezes. Há vários pontos que não se coadunam com uma figura como a de Bezerra de Menezes. Então, para fechar o parênteses, eu recomendo muito cuidado em verificar de onde que vem as mensagens de Bezerra de Menezes. E nós temos visto uma vetusta obra dele, um trabalho dele muito grande, com vários médiuns, com várias pessoas de referência. Né? Nós analisamos a vida desses médiuns e ela precisa ser analisada. O médium precisa passar pelo escrutínio, sim, verificar qual a sua obra, né? Como ele vive, o que ele apresenta, o que ele oferece, para que eu possa verificar se é coerente com aquilo que está vindo do Espírito como Bezerra de Menezes. Vejam quantos elementos de análise da mensagem para eu verificar se é Bezerra de Menezes realmente. Né? Eu tenho que verificar a mensagem em si, conflitar com obras, textos e falas dele, conflitar com a sua vida, conflitar com os textos que ele escreveu encarnado e que gerou livros que são publicados hoje. Ele era um articulista de um periódico carioca, escrevia uma coluna, e eu vou checando, como fizemos com o Espírito Humberto de Campos. Quando eu começo a checar tudo isso, analisar com tudo isso, eu já coloco filtros, e eu vou vendo que não é tudo que está por aí que é Bezerra de Menezes. Quando eu verifico, então, a vida deste médium, quem é ele, como ele vive, o que as suas obras oferecem, eu vou vendo que muitos vão ficando pelo caminho. Né? E qual a conexão com a doutrina espírita? Né? Às vezes a gente vê determinados médiums que, muito bom, o seu trabalho é muito bom, é generoso, respeitar, mas não é doutrina espírita. E o espírita precisa aprender a essa questão, porque nós temos um compromisso com Kardec e com Jesus. Né? Lá na abertura do Livro dos Espíritos, ele já colocou exatamente o que é. Então não é tudo que é espiritualista é espírita. O espiritismo é uma doutrina espiritualista, mas nem todo espiritualismo é espírita. As pessoas não entendem essa diferença. Porque o espiritismo não tem ritual, não tem imagem, não tem roupa, não tem vestimento. Está escrito lá, na abertura do Livro dos Espíritos. Se caracteriza por isso. O espírita e o espaço espírita, ele é clean, ele é limpo, ele não tem imagem, não tem retrato, não tem roupa, nada justifica. Nenhum trabalho espírita justifica cor de roupa justifica penduricários, imagem pendurada, nem de Kardec, nem de Jesus, nem de ninguém. O espaço espírita é um espaço clean. Sabe por quê? Porque é um espaço, o espaço espírita, como diz o Espírito João de Anjos, para incursão nas consciências.
Não um espaço para a pessoa perder tempo com o exterior. Porque quando ela vai na igreja, ela tem a imagem do santo, a roupa do padre, o coral. Perdeu o objetivo. Ela desfoca para a essência, porque ela fica embevecida com o entorno, que fala seu sentimento mais próximo, que está voejando dentro dela, mas não fala o interior dela. Ela não consegue se concentrar, porque ela é chamada primeiro pela música, depois pela hóstia, depois pelo cálice, depois pela roupa. Tem padre que faz aqui um teatro. E na igreja evangélica também é a mesma coisa. É o louvor, agora nós vamos fazer os carreiros, agora a gente vai fazer isso, vamos fazer aquilo. Para tirar a pessoa do foco, do conteúdo do ensinamento. Aí quando vem o comentário nunca vem em cima do ensinamento. O Espiritismo não precisa disso. Então está cheio de mensagem de Bezerra no YouTube, pela internet e fora, gente com roupa, com traje, com imagem, com tudo. Pode ser tudo, mas provavelmente não é Bezerra. Porque o Bezerra tem muito cuidado com isso. Então, no Movimento Espírita, nós vamos vendo Bezerra e Menezes, vocês estão perguntando, Marco, por que você está falando tudo isso? Você não falou do Divaldo ainda? Porque Divaldo recebe uma obra do Bezerra e Menezes que é muito importante, chamada Compromissos Iluminativos. Uma obra que eu consulto constantemente. Porque Bezerra e Menezes nos alerta para os nossos compromissos com Cristo na Terra e com o propósito da nossa vida. Então, Bezerra e Menezes traz várias ideias acerca desses nossos propósitos. E mais, Bezerra e Menezes faz parte da obra do Divaldo Franco, é preciso nós verificarmos as suas mensagens. Eu trouxe até aqui esse livro chamado Aos Espíritas, da editora Leal, onde há um compêndio, uma juntada de mensagens que o espírito Bezerra e Menezes deu por Divaldo Franco, particularmente nas reuniões do Conselho Federativo Nacional, que define as diretrizes para o movimento espírita e oferece a união e a unificação, as ferramentas para a união. Por isso que Bezerra de Menezes dá as mensagens lá, elas são importantes. E as pessoas dizem, é só pelo Divaldo. Não, não é por causa disso. É porque o Divaldo vai ao Conselho Federativo Nacional, participa, até mesmo pela sua obra, pelo seu trabalho no movimento espírita. E ele, então, é um instrumento de Bezerra para trazer as orientações do movimento espírita, para a união e para a unificação. São mensagens profundas, que requerem o estudo para aquele que pretende caminhar com segurança no movimento espírita. Então, além desse livro que eu citei, Compromissos Iluminativos, nós recomendamos na obra de Bezerra o livro Aos Espíritas. E também recomendamos que pesquisem em diversos sites, né? Eu sei que tem no site da FEB, eu sei que tem no YouTube, eu sei que tem na Mansão do Caminho, eu sei que tem lá com Raul Teixeira, e na Federação Espírita do Paraná, eu sei que tem várias mensagens do Bezerra de Menezes, algumas pelo Divaldo, outras pelo Raul Teixeira e algum outro médium, mensagens psicofônicas muito importantes. Então, gente, vai lá, dá uma olhadinha nessas obras, verifique essas mensagens, procurem palestras antigas do Divaldo Franco, que tem aí pela internet, no canal, lá, o Espiritismo Prey, da Mansão do Caminho, se associa lá, verá que tem as palestras antigas do Divaldo, sempre tem alguma coisa do Bezerra, que é muito importante extrair disso aí como referência para a nossa vida. Como as mídias, o ensinamento não tem mídia, ele vem por hoje por diversas mídias, vem por WhatsApp, por Instagram, por Twitter, e por isso que nós estamos fazendo esse canal pelo YouTube, eu considero que as mensagens psicofônicas das palestras são mídias extremamente importantes. Então vai lá, dá uma olhadinha, pesquisa, não deixe de se instruir com Bezerra de Menezes através desses canais que nós trouxemos aqui. Tá bom, gente? Fiquemos com Deus e que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz!